Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Uma alegria para mim estar na sua companhia. Confira então a partir de agora os nossos destaques de hoje. A produção industrial brasileira recua em agosto. Em 12 meses, essa queda chega a 2,7% e retrata um índice abaixo do que era registrado no período pré-pandemia. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Micro e pequenas empresas comemoram a marca de 72% dos empregos gerados no primeiro semestre. O Senado em Brasília aprova projeto de lei complementar que poderá viabilizar recursos para garantir o pagamento do piso estabelecido aos profissionais de enfermagem. Telescópio aqui na Terra registra o imenso rastro deixado no espaço após teste da NASA feito recentemente, que lançou uma sonda para colidir com um asteroide próximo ao nosso planeta e desviá-lo da rota. O rastro já chega a impressionantes 10 mil quilômetros no espaço. Em turnê pelo país, chega a Curitiba um espetáculo de alegria, surpresas, cores e muita energia. É o Mirage Circus que abriu a tenda na capital paranaense para fascinar e encantar o respeitável público. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já está no ar. A produção industrial brasileira caiu em agosto. No ano, o setor acumula queda de 1,3%. Em 12 meses, este recuo é bem mais expressivo, de 2,7%. É um índice que está abaixo do que era registrado no período pré-pandemia. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A produção industrial no Brasil caiu 0,6% de julho para agosto, impulsionada pela queda na produção de combustíveis, o que causou desempenho negativo na indústria. É o pior resultado para o 8º mês do ano desde 2018. Na comparação com agosto do ano passado, houve crescimento de 2,8% no ano, a indústria acumula queda de 1,3% e em 12 meses de 2,7%. O resultado de agosto mantém o setor distante do patamar pré-pandemia, operando 1,5% abaixo do que se encontrava em fevereiro de 2020 e ainda mais longe do pico da produção alcançado em maio de 2011, ou seja, está 17,9% abaixo deste marco. Apesar da queda registrada, pesquisadores do IBGE avaliam que este ano há melhora no ritmo da produção industrial brasileira. Dizem ainda que o recuo foi constatado em apenas 8 das 26 atividades analisadas. A atividade classificada como COC, que são os produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, caiu 4,2% em agosto, depois de crescer 1,7% em julho, exercendo a principal influência negativa sobre o resultado mensal. Houve redução na produção de óleo diesel, óleos combustíveis, gasolina e álcool. Outras influências negativas sobre o resultado de agosto vieram das indústrias de produtos alimentícios, com recuo de 2,6%, e das indústrias extrativas, com queda de 3,6%. Analistas explicam que os segmentos de derivados de petróleo, alimentos e extrativos são os que mais impressionam a indústria como um todo. Juntos, eles respondem por cerca de 36% do setor industrial. Das 18 atividades que tiveram resultado positivo em agosto, as que mais se destacaram foram as de veículos automotores, reboques e carrocerias, máquinas e equipamentos e outros produtos químicos. As categorias de bens de capital e bens de consumo registraram crescimento entre 5% e 6%. Já os bens intermediários e os bens de consumo semi e não duráveis registraram queda entre 1,4% e 1,8%. De acordo com especialistas do setor econômico, o desenho da economia reflete diretamente no bolso dos brasileiros, aumenta os custos de crédito, diminui a renda e faz com que as taxas de inadimplência fiquem em níveis mais elevados. Bom, se no setor industrial há recuo dessa movimentação da economia, os microempreendedores estão animados. Olha só, em todo o Brasil, as micro e pequenas empresas comemoram a marca de 72% dos empregos gerados somente no primeiro semestre de 2022, chegando a 30% do produto interno bruto e 99% dos empreendimentos brasileiros, ou seja, 18 milhões e meio de pequenos negócios. E lá no Nordeste, um estado merece destaque. Olha só.
No Rio Grande do Norte, elas acumulam 13.491 novas contratações de empregados via regime CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, isso em 2022. No mês de agosto, dos 6.338 postos de trabalho com carteira assinada gerados em todo o estado, 2.438 foram nas micro e pequenas empresas. Neste ano, elas já acumulam 13.491 vagas abertas, o que corresponde a mais de 90% do saldo total acumulado no ano. Agora um alerta para os trabalhadores que usam Vale Transporte. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro decidiu que o trabalhador que permitir que seu Vale Transporte seja usado por outra pessoa pode até ser demitido por justa causa. Isso poderá abrir precedente para outras decisões na justiça pelo país. No entendimento unânime da 6ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região do Rio de Janeiro, a conduta configura falta grave que não pode ser ignorada sob a alegação de desconhecimento de irregularidade por parte do empregado. O entendimento surgiu a partir da ação de um trabalhador que entrou com processo na justiça após ser demitido por justa causa por suposto uso indevido do benefício. Ele pediu que a dispensa fosse revertida, argumentando que a demissão foi desproporcional ao erro e que não houve a aplicação gradual da pena. Já a empresa alegou que o ex-funcionário cometeu o ato de improbidade ao fornecer o cartão para outras pessoas. Segundo a ação, a empresa se baseou no extrato do uso do cartão e concluiu que os horários e linhas utilizadas divergiam da jornada do trabalhador. Em depoimento, o homem contou que ia e voltava diariamente para o trabalho de bicicleta e que o cartão era usado pela irmã. Na primeira instância, o juiz negou o pedido do trabalhador, concluindo que ele tinha conhecimento da irregularidade. Ele recorreu da sentença e argumentou que não agiu de má-fé, pois ninguém da empresa o alertou que era proibida a utilização do benefício para outros fins. O TRT do Rio de Janeiro manteve a decisão do juiz de primeira instância e o trabalhador foi demitido, mesmo assim, por justa causa. Decisão polêmica da Justiça do Rio de Janeiro. Gente, vamos falar de saúde. Agora estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama. São milhares de casos, de novos casos todos os anos, e uma das maneiras de descobrir a doença, ainda no início, é o autocuidado. Nora é funcionária pública. Ela descobriu o câncer de mama em janeiro. Senti, no autoexame, um nódulo na mama direita, e não guardei, não esperei, não deixei para amanhã. Procurei orientação médica nesse primeiro processo, Fiz uma ultrassom para conferência, e tal, para levar para o mastologista. Após a biópsia, o diagnóstico de CA de mama foi confirmado. Ela já teve que retirar as 2 mamas, mas isso não tirou dela a confiança do sucesso no tratamento. Eu passei por 6 ciclos de quimioterapia, e realmente senti muita reação. É bem difícil o tratamento em si, porque é muito novo, Quero dizer que recebi bastante acolhimento nesse período, de familiares, amigos, colegas de trabalho e da equipe médica também, que bastante humanizada me acolheu, me nutriu de bastante informação para que eu pudesse passar por tudo isso. Outubro é um mês que tem o objetivo de sensibilizar as mulheres da importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres no mundo. Aqui no Ceará, segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que surjam 27 mil novos casos todo ano. Por isso que a palavra de ordem deve ser prevenção. A partir dos 40 até os 70 anos de idade, o exame de mamografia tem que ser feito anualmente. Para os casos em que há hereditariedade, ou seja, pessoas da família tenham sido diagnosticadas, a recomendação é a mesma. A gente tem que falar que o diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta a chance de cura da mulher e também faz cirurgias bem menos mutilantes, com menos efeitos colaterais e com aumento de sobrevida dessas pacientes. Se você observar alguma alteração na sua mama, mesmo antes da época do rastreio, deve fazer a procura, a consulta com o mastologista. Orientações muito importantes a respeito da saúde.
E o programa Farmácia Popular está ampliando a lista de medicamentos que disponibiliza, principalmente à população de baixa renda. Hoje, 20 milhões de brasileiros são beneficiados. Os medicamentos incluídos no Farmácia Popular atuam no controle da hipertensão, diabetes e insuficiência cardíaca. O paraense André, de 62 anos, toma 5 remédios diferentes para o coração. O Farmácia Popular aliviou o orçamento doméstico. Para mim é uma coisa importante, porque, na verdade, a gente não tem condição própria para estar todo tempo comprando remédio. A expectativa é que os remédios estejam disponíveis entre o final de outubro e o começo de novembro. Cerca de 2.700.000 pessoas podem ser beneficiadas com a atualização da lista. Além de ampliar o arsenal terapêutico de opções de medicamentos para o tratamento de doenças cardiovasculares, facilita a escolha de determinadas medicações. O remédio incluído contra a diabetes será oferecido na modalidade de copagamento. A pessoa paga uma pequena parte do valor. Já os outros 4, indicados para hipertensão, serão de graça. Com o foco na população de baixa renda, o programa distribui pelo SUS e farmácias conveniadas medicamentos de graça ou de custo reduzido. Mais de 20 milhões de brasileiros são atendidos. O programa conta hoje com mais de 30 mil farmácias credenciadas em quase 4.400 municípios. Até junho deste ano foram distribuídos mais de 7 bilhões de remédios em estabelecimentos como esse. Segundo o IPEA, desde que foi criada em 2004, a iniciativa economizou aos cofres públicos mais de 230 milhões de reais, com a redução de internações. Se eu fizer o dever de casa na atenção primária, vai diminuir a pressão sobre a atenção especializada à saúde. Vai diminuir a pressão sobre os hospitais. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, publicou novas regras para reduzir as chamadas indesejadas de telemarketing. Quem liga não poderá modificar o número para ligar mais vezes ao destinatário. Além disso, a agência quer coibir o uso dos robôs. O prefixo 0303 continua obrigatório. Veja o que é possível fazer para combater esse tipo de ligação. O novo espaço no portal da Anatel mostra algumas ações para combater o telemarketing abusivo. Ao clicar na aba Ligações de Robôs, por exemplo, o consumidor encontra detalhes sobre uma medida cautelar que proíbe chamadas usando números aleatórios na tentativa de aumentar as chances de atendimento. O site também traz informações sobre a plataforma Não Me Perturbe. É um cadastro gratuito para aquelas pessoas que não querem receber ligações de telemarketing ativo, como serviços de telefonia e as ofertas de empréstimo consignado. Até agosto deste ano, segundo a Anatel, cerca de 5.700.000 usuários já tinham se cadastrado. É muito chato receber muita ligação, praticamente 30 ao dia. Menos perturbação é melhor, né? Outra medida adotada pela Anatel é a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 pelas empresas de telemarketing ativo. Dessa forma, o consumidor ele é empoderado, ele sabe que está recebendo uma chamada cujo objetivo é oferecer produtos ou serviços e ele escolhe se quer atender ou não aquela chamada. O descumprimento das medidas da Anatel pode gerar multas às empresas e cabe ao consumidor denunciar as ligações abusivas de telemarketing. Todas as medidas que a Anatel adotou, se descumpridas, podem gerar uma multa de até 50 milhões de reais à empresa que estiver infringindo essas regras. Então, é muito importante a participação do consumidor para que a Anatel possa direcionar de forma cirúrgica as suas investigações àquelas empresas que têm descumprido. Definitivamente são mais ferramentas aí para o consumidor poder se defender, dessas ligações que são tão abusivas. Tecnologia em movimento, o sinal 5G será ativado amanhã em 5 cidades do norte do Brasil: Belém do Pará, Rio Branco, Porto Velho, Macapá e Manaus. Agora, todas as capitais brasileiras vão contar com este avanço e velocidade até 10 vezes maior que a do 5G. A decisão foi apresentada nesta terça-feira pelo GAISP, grupo criado pela Agência Nacional de Telecomunicações para acompanhar a ativação do 5G no país. Com a resolução,
todas as capitais brasileiras passam a contar com antenas da internet de quinta geração, beneficiando cerca de 50 milhões de usuários, o que representa 24% da população. O chamado 5G puro, na faixa de 3,5 GHz, é o que proporciona as melhores experiências, com velocidade 10 vezes maior que o 4G. As empresas responsáveis pela ativação nas últimas 5 capitais têm até o fim de novembro para acionar a quantidade mínima de estações 5G em cada cidade. São as prestadoras Claro, TIM e Vivo, somadas, né? Elas deverão ter no mínimo 57 antenas de 5G ativadas em Belém, 18 em Macapá, 84 em Manaus, 21 em Porto Velho e 15 em Rio Branco. Veja depois do intervalo, a Academia Real Sueca anuncia em Estocolmo os laureados do Prêmio Nobel de Química. E ainda, o telescópio do Chile registra o impressionante rastro deixado pelo asteroide no espaço após teste da NASA, que enviou uma sonda para colidir e desviar a rota dele. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Vamos de notícias internacionais agora. Foram anunciados nesta quarta-feira em Estocolmo, a capital da Suécia, os vencedores do Prêmio Nobel de Química de 2022. São 2 norte-americanos e um dinamarquês. Entre os vencedores está Barry Sharpless, laureado pelo trabalho pioneiro na chamada química clique. O cientista é o 5º no mundo a vencer por mais de uma vez o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel de Química de 2022 foi atribuído nesta quarta-feira ao dinamarquês Morten Meldal e aos americanos Barry Sharpless e Caroline Bertozzi, que estabeleceram as bases para uma forma mais funcional da disciplina científica. Sharpless, de 81 anos, venceu o Nobel de Química pela segunda vez. Ele e Meldal, de 58 e professor da Universidade de Copenhague, foram reconhecidos pelo trabalho pioneiro com a química clique, uma nova forma de combinação de moléculas. Apenas outras 4 pessoas receberam 2 vezes o Nobel. A francesa de origem polonesa Marie Curie, agraciada com o prêmio de Física e o de Química, o americano Linus Pauling, que recebeu o de Química e o da Paz, o também americano John Bardeen, de Física, e o britânico Frederick Sanger, de Química. A americana Bertozzi, de 55 anos, foi premiada pelo desenvolvimento da química bio-ortogonal, uma reação que é descrita como capaz de se iniciar em um organismo vivo, mas sem perturbar ou modificar a natureza química. O trio vai dividir a quantia de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 4,5 milhões de reais, e vai receber o prêmio das mãos do rei Carl XVI em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro. Da Suécia aqui para o Brasil. Curitiba, cidade mais inteligente e conectada do país. A capital paranaense já havia liderado o ranking em 2018 e, mais uma vez, recebe o troféu no Connected Smart Cities Forum, em São Paulo. Curitiba é a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, de acordo com o ranking Connected Smart Cities 2022. A capital paranaense já havia liderado o ranking em 2018 e este ano, mais uma vez, é a primeira colocada, superando Florianópolis, capital de Santa Catarina, e a capital paulista. A cidade também ficou em primeiro lugar na categoria empreendedorismo e ocupa o segundo lugar em tecnologia e inovação. Presente para receber a premiação no Centro de Convenções Frei Caneca, ontem em São Paulo, o prefeito Rafael Greca afirmou que a cidade só é inteligente quando melhora e facilita a vida das pessoas. E a premiação mostra que Curitiba está no caminho certo. A avaliação do Connected Smart Cities 2022 envolve cerca de 700 municípios e é feito com o objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil. O ranking é baseado em indicadores divididos em mobilidade,
urbanismo, meio ambiente, energia, educação, saúde, entre outros. A capital recebeu também os troféus de cidade mais inteligente da região sul e cidade mais inteligente acima de 500 mil habitantes. O Fórum Nacional da 8ª edição do Connected Smart Cities 2022 acontece até esta quarta-feira, dia 5 de outubro, com palestras, apresentações e estandes montados na área de exposições. Além da premiação Cidade Mais Inteligente e Conectada do Brasil, Curitiba está também entre as 7 finalistas do prêmio Comunidade Mais Inteligente do Mundo. A cidade vencedora será anunciada no dia 27 de outubro em Ohio, nos Estados Unidos. Prêmio muito importante, né, que destaca a capital paranaense como um exemplo aí a ser seguido por várias outras cidades brasileiras. Em Brasília, o Senado aprovou ontem, terça-feira, o projeto de lei complementar que viabiliza a transferência de recursos de outras áreas para financiar o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Os recursos virão dos valores remanescentes de fundos de saúde, de estados e municípios, bem como de valores remanescentes do Fundo Nacional de Assistência Social. A lei que estabeleceu o piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros do setor público ou privado foi aprovada no Congresso Nacional em maio. Mas, em setembro, o Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu os efeitos da norma. Em decisão liminar, o ministro Luiz Roberto Barroso argumentou que faltava previsão orçamentária. Barroso atendeu a pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. Segundo o ministro, há risco de insolvência pelos estados e municípios que empregam a grande maioria dos enfermeiros do setor público. O ministro também justificou a decisão com o risco de demissões em massa e de redução de leitos com o encolhimento do quadro de enfermeiros e técnicos. O projeto de lei complementar aprovado esta semana garante os recursos questionados pelo Judiciário. Agora, o projeto segue para votação na Câmara dos Deputados. É uma categoria inteira, né, na expectativa. A partir do próximo domingo, os alimentos industrializados vão seguir novas regras determinadas pela Anvisa para facilitar a informação ao consumidor. As novas regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária querem dar mais clareza aos rótulos. As tabelas vão ser brancas com letras pretas para ressaltar as informações. Serão informados a quantidade de açúcares totais e adicionados, o valor energético e de nutrientes, sempre por 100 gramas ou 100 ml, para facilitar a comparação de produtos. O número de porções também passa a ser obrigatório. A principal mudança é a identificação na frente da embalagem, na parte superior, dos produtos com alto teor de açúcar, gordura saturada e sódio, que em excesso podem fazer mal à saúde. Segundo a Anvisa, quanto mais informação nos rótulos, melhor, principalmente para quem tem intolerância alimentar, alergia ou tem doenças como diabetes e hipertensão. As mudanças entram em vigor no domingo, dia 9 de outubro. Mercadorias com prazo de validade mais longo e que já estão no mercado vão ter mais tempo para se adaptar, como bebidas em garrafas retornáveis. Agora chegou o momento daquele recado muito importante para você que quer cuidar da sua saúde. Quem traz todos os detalhes e informações a partir de agora é a Juliana. Muito boa tarde para você, Juliana. Boa tarde, Edilon. Boa tarde para você de casa. E olha só, hoje nós temos um recadinho especial para você, homem, que gosta de se cuidar, e para você, que é mulher, que cuida de quem você ama. Você sabia que, segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte entre os homens? O aumento benigno da próstata pode afetar 90% dos homens. E 1 a cada 9 homens pode ser diagnosticado com câncer de próstata ao longo da vida. Você pode começar essa prevenção já com o Golden Prost, que é o mais completo composto do mercado, combate aos problemas da próstata. Com uma poderosa fórmula ultra concentrada, combatendo todos os sintomas da próstata aumentada, devolvendo aí sua qualidade de vida, auxiliando na redução do tamanho da próstata, recuperando sua autoestima e trazendo a prevenção que sua próstata precisa.
O Golden Prost ele possui uma poderosa ação anti-inflamatória e antioxidante, além de auxiliar na regularização hormonal e na diminuição do inchaço da próstata. E o Golden Prost, gente, ele é 100% natural, sem contraindicação e isento de efeitos colaterais. Ele vai te ajudar no controle do fluxo urinário, reduzindo a vontade de urinar toda hora de ir ao banheiro, reduzindo aquele jato também urinário. Ele traz aquela sensação de alívio, pois ajuda a esvaziar a bexiga por completa. Te ajuda na regularização também do sono e ajuda a combater o envelhecimento da sua próstata. O Golden Prost ele tem frete grátis para todo o Brasil e você que ligar para a gente agora no 0800 591 7203 tem promoção especial. É só você falar que você me viu aqui no programa do Odilon. Mas olha só, essa promoção ela é válida para quem ligar até o fim do programa do Odilon. 0800 591 7203. Odilon, tá com você. Valeu, Juliana. Que responsabilidade, hein? Ouviu as informações, né? Agora é só ligar. A Juliana está esperando a sua ligação, então liga lá que ela está aguardando. Vamos de futebol agora. Em jogo único que abriu a 30ª rodada do Brasileirão ontem à noite, o Corinthians foi a Caxias para enfrentar o lanterna do campeonato. Olha só o que aconteceu. No estádio Alfredo Jaconi, o Juventude recebeu o Corinthians e os visitantes saíram na frente. Fábio Santos cruzou a bola na área, a zaga tentou cortar e não conseguiu. A bola sobrou para Juliano, que marcou o primeiro do timão. O empate do Juventude veio no segundo tempo. Pita puxou um belo contra-ataque para a equipe gaúcha e tocou para Oscar Ruiz acertar um belo chute de fora da área e deixar tudo igual no Alfredo Jaconi. Mas o Corinthians queria a vitória e marcou o segundo com o Yuri Alberto. O camisa 9 do timão recebeu a bola na entrada da área, girou para cima da marcação e acertou um belo chute para marcar o segundo gol do Corinthians. O empate do Juventude veio depois de um erro na saída de bola do timão. Oscar Ruiz recuperou a bola para os donos da casa e tocou para Pita empatar o jogo. Final no Alfredo Jaconi, Juventude 2, Corinthians também 2. E outros 6 jogos movimentam a 30ª rodada essa noite. Confere aí, destaque para o duelo pesado entre Flamengo e Internacional no Maracanã. Às 7 horas da noite, no Nabi Abichedi, o Bragantino joga contra o Cuiabá. Na Arena Castelão, o Ceará recebe o Goiás. E no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense enfrenta o Fluminense. Às 7h30 da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense duela contra o Fortaleza. Às 9h30 da noite, no estádio do Maracanã, tem Flamengo e Internacional. Também às 9h30 da noite, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Atlético Mineiro. E neste Outubro Rosa, os mantos dos grandes clubes brasileiros ganharam novas cores. Lançamento mais do que oportuno, que destaca a importância da prevenção, e do combate ao câncer de mama. Times lançaram camisetas temáticas para Outubro Rosa. O mês foi escolhido para conscientização sobre o câncer de mama. E a camisa rosa já se tornou uma tradição entre os clubes brasileiros. Times como Atlético Mineiro, Cruzeiro Internacional, São Paulo, Chapecoense, Grêmio, Fluminense, Avaí, Sport e Santos. Além dos finalistas da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense lançaram seus mantos na cor que caracteriza a campanha. Em Belo Horizonte, a camisa rosa do Atlético Mineiro fez tanto sucesso nos primeiros dias que chegou ao ponto de esgotar algumas numerações nas lojas da capital mineira. Mas não é só no futebol que clubes e jogadores participam do Outubro Rosa. No futebol americano, a NFL há anos realiza ações em prol da luta contra o câncer de mama, mostrando a importância do mundo estar sempre unido para conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico preventivo do câncer de mama. Prevenção é sempre importante, E depois desse destaque em cor-de-rosa e ao futebol, desse alerta para a prevenção, vamos dar uma espiada no espaço? Olha só, um telescópio no Chile capturou uma imagem fantástica do rastro deixado pelo asteroide atingido pela sonda da NASA em missão especial para desviar a rota daquele corpo celeste. Olha só. Todos os detalhes dessa operação teste foram registrados. Recentemente, você acompanhou aqui no Pauta Aberta, uma sonda da NASA atingiu propositalmente o asteroide chamado Dimorphos, no teste da missão DART. O corpo celeste deixou um rastro de resíduos que se estendem por mais de 10 mil quilômetros. E existe a possibilidade de que o rastro fique ainda maior, na medida em que os detritos vão se espalhando e se transformam apenas em poeira flutuante.
O registro foi feito 2 dias depois da colisão, pelo telescópio SOAR no Chile. Na imagem, o rastro fica parecido com a cauda de um cometa. E um espetáculo genuinamente brasileiro, com 2 horas de duração e que está circulando o país para encantar a plateia, chegou a Curitiba. É o Mirage Circus. Cores, entusiasmo, surpresas e muitas alegrias para você. Em turnê por todo o Brasil, com 22 atrações e 200 pessoas entre funcionários e artistas nacionais e internacionais, um espetáculo traz energia, brilho, sons e cores em um festival tecnológico dentro de uma tenda mágica. Com 800 toneladas de equipamentos de som, luz e um enorme painel de LED, chega a Curitiba o Mirage Circus, conhecido como Gigante Brasileiro. A apresentação fica por conta do ator, empresário e apaixonado por circo, Marcos Frota. O circo foi inspirado um pouco na força do entretenimento de Las Vegas. Las Vegas é uma cidade eterna, 24 horas por dia, de luz, de festa, de espetáculos. E aí a inspiração aqui, o nome Mirage e todo o figurino, as coreografias e tal, tem essa fonte de inspiração. Mas é um espetáculo brasileiro, é um musical do nosso país. O show, com duração de 2 horas, conta com diversos números. Com momentos de tensão, os trapezistas fizeram acrobacias nas alturas, vendados. Os palhaços deram um verdadeiro show de humor e o público caiu na gargalhada do começo ao fim. Nossa, quanta gente bonita hoje, hein? Bom, já que vocês vieram aqui só para me ver e já me viram, tchau! Nada de tirar coelho da cartola. O show de mágica contou com diversas surpresas. Nas apresentações de malabarismo, inovação. E no final, o Globo da Morte, que é uma das atrações preferidas de quem gosta de aventura. O circo é algo que mexe com a imaginação das pessoas, seja das crianças se divertindo com as palhaçadas ou dos adultos se impressionando com as acrobacias. A proposta do Mirage Circus é de levar muita alegria e arte para o público. A expectativa é tão alta que os ingressos das primeiras sessões já estão esgotados. A criançada adora, né? Não dá para perder. Então hoje a gente veio prestigiar junto com todo mundo. E o que você mais gosta aqui do circo? Eu gosto bastante de as apresentações dos palhaços e também os malabares que eles fazem. Eu gosto também das apresentações, eu gosto de ver, assim, tem as músicas, diversões, assim. Uma alegria para nós e fiz questão de vir e trazer os netos. Mirella, e qual é a atração que você mais quer ver hoje? Os palhaços. Os palhaços? As sessões acontecem de terça a domingo e os ingressos podem ser adquiridos pelo site miragecircus.com.br. Com previsão de ficar na cidade até o final de outubro, o anfitrião faz um convite. Venha, porque mais do que um espetáculo é uma declaração de amor ao circo. Tá feito o convite, né? Uma boa dica aí de espetáculo ao público de Curitiba e região para acompanhar ao longo aí de todo esse mês de outubro. E depois desse lindo espetáculo que você acabou de acompanhar, a gente se despede. Pauta Aberta está acabando, obrigado pela sua companhia, tchau e até amanhã.